Você conhece o ciclo da resposta sexual? Olá, eu sou a Samagda, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E o ciclo da resposta sexual são 4 momentos que acontecem, tá? Segundo aí os estudiosos, o primeiro momento seria o momento do desejo, a vontade de vivenciar a experiência sexual. O segundo é a excitação. O terceiro é o orgasmo e o quarto, a resolução. Vamos falar sobre eles? Bora lá. Desejo, né? Desejo tem a ver com a vontade de vivenciar a experiência sexual orgástica, tá? É muito interessante que desejo e excitação são diferentes, porque muitas vezes você pode sentir o desejo, mas não ter a excitação. Por quê? Porque a excitação não é a vontade, são as respostas corporais que vêm a partir dos estímulos que vão acontecer, tá? Então, veja só, quando a gente pensa em excitação, são várias respostas corporais, é o batimento cardíaco, né, que acelera, né, a respiração fica mais ofegante, a circulação que vai aumentar, principalmente nas regiões genitais, tem um aumento aí do fluxo sanguíneo e acontece a ereção, e na mulher também vai acontecer uma irrigação sanguínea que vai preparar a vagina para a penetração. Muitas vezes a mulher é penetrada sem estar no ciclo aí de excitação, que é a resposta corporal, ela ainda está só no desejo, né? Só que a gente chama o desejo de excitação. Na verdade, a excitação, que é o importante para a gente poder chegar ao orgasmo, são as respostas corporais. No Tantra, muitas vezes, a gente pode pular essa parte do desejo no sentido que, por exemplo, quando eu vou fazer uma massagem tântrica numa mulher que é heterossexual, ela não está sentindo desejo por mim, mas eu vou ali numa experiência sensorial no corpo dela, onde eu vou promover a excitação do corpo dela, sem o desejo, tá? Então, na verdade, apesar dos estudiosos falar que é necessário o desejo, ele é uma coisa que é relevante no sentido do consentimento, né? Da experiência sexual ou na experiência de uma massagem tântrica, mas não, de fato, o desejo no sentido erótico, no sentido da excitação, que muitas vezes as pessoas confundem. Então, o segundo estágio é a excitação, que, como eu já descrevi, são essas respostas corporais que vai ser promovidas através dos estímulos corporais ou dos estímulos psicogênicos. O que são os estímulos psicogênicos? São os estímulos mentais. Então, muitas vezes, a fantasia, o erotismo, a pornografia, coisas que estão só aqui, mas que você nem está sendo tocado, podem promover aí uma excitação que vem da mente e não necessariamente de estímulos corporais, tá? Agora, no Tantra, nós sempre vamos para estímulos corporais, ok? Então, todos esses estímulos corporais vão promover a excitação e daí a gente vai para o terceiro estágio, que são os orgasmos, né? Eu estou falando os orgasmos porque no Tantra são orgasmos, são múltiplos orgasmos, mas não necessariamente que no tradicional seriam os orgasmos, né? Pelo menos o orgasmo, se é que ele acontece. Normalmente ele não acontece porque o período de excitação muitas vezes não é suficiente para a mulher, né? Para o homem, ele precisa de um tempo de excitação melhor. A mulher, como ela precisa de uma irrigação sanguínea maior, né? Para a região da vagina, enquanto no homem são 50 ml de sangue, na mulher são cerca de 500 ml de sangue. Então, como tem um tempo mais longo e daí a gente vai pulando essa etapa, por isso que ela não consegue chegar no orgasmo, porque ela não passa pelo período de excitação suficiente, tá? Esse período de excitação, ele vai subindo o nível ápice ali de prazer, de tensão, que vai acontecer o orgasmo, tá? Quando chega naquele nível máximo ali. E daí tem o orgasmo, que é aquela explosão de prazer. O orgasmo é uma contração neuromuscular, músculos e nervos. Eles começam a se contrair, o tempo em uma contração e outra vai diminuindo até que acontece essa explosão, que é uma sensação de prazer muito intensa,
que se você estimular o corpo todo, essa sensação se expande para o corpo todo, porque o orgasmo é neuromuscular, ele não é necessariamente genital. Como as pessoas no mundo tradicional acabam estimulando só o genital, acaba tendo ali uma liberação orgástica apenas genitalizada. No Tantra, a gente desenvolve todo o potencial orgástico do corpo, então a pessoa tem um orgasmo de corpo todo, que a gente chama de hiperorgasmo, e algumas pessoas podem encontrar uma qualidade de orgasmo diferenciada, que no Tantra a gente chama de orgasmo de vale, que é você entrar num estado orgástico, num estado de plenitude, de êxtase. Tem a quarta fase, que é a resolução, que é a queda. Então você fica nesse orgasmo e esse orgasmo não cai, você fica na sensação orgástica, tá? E a quarta fase é a resolução, que é a queda, que é quando acontece aquele relaxamento e tudo que foi alterado ali durante o processo de excitação vai normalizando. Então os batimentos cardíacos vão voltando ao normal, a irrigação sanguínea, né? O pênis teve a ereção, vai diminuindo, a região da ionia, a vulva, os grandes lábios, teve a irrigação sanguínea, vão diminuindo. Inclusive, é bem interessante a gente falar sobre isso, que eu estava conversando com os meus alunos da formação de terapeuta. Aliás, se você tiver interesse em se formar como terapeuta, eu dou formação de terapeuta. A próxima turma vai ser em fevereiro de 2024, no Carnaval. A gente vai passar aí uma semana inteira juntos, tá? Vou deixar aqui na tela os meus contatos, caso você tenha interesse em se formar como terapeuta. Mas enfim, estava conversando essa semana sobre esse assunto, né, do ciclo da resposta sexual, até por isso que eu quis gravar o vídeo. E é muito interessante que essa questão da irrigação sanguínea na mulher é uma coisa que quase não acontece nas experiências tradicionais. Então, após receber uma massagem tântrica, o que acontece? Como tem a irrigação sanguínea, toda a vagina, os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris, eles estão enormes, estão inchados. Então imagina um homem que a vida toda teve o pênis flácido e de repente teve uma ereção. Ele olha aquele pênis ereto, ele não ia assustar? Fala assim, nossa, não é assim, ele é flácido, ele é molinho, o que está acontecendo que ele está enorme? Ele ia assustar. E é isso que acontece com a mulher. Como nunca se dá o tempo de irrigação sanguínea para a mulher, ela não está acostumada a ver a ionia dela, o genital dela todo inchadinho, irrigado de sangue. Então, muitas vezes, tem algumas mulheres que acabam a massagem e elas olham assim, ou tocam e falam assim, nossa, tá diferente, tá inchado. Elas ficam até preocupadas se tá inflamado, se aconteceu alguma coisa, porque não é normal, se vai voltar ao tamanho normal, elas ficam super assustadas. E é algo que deveria acontecer de praxe, só que não acontece porque a gente pula aí o tempo de excitação da mulher e não dá tempo de toda essa irrigação sanguínea, tá? Que esse momento aí de excitação, e daí com isso a gente prejudica, né, as próximas fases do ciclo da resposta sexual, que é o orgasmo e a resolução. As mulheres acabam não alcançando o orgasmo na experiência sexual. Então, achei interessante compartilhar isso com vocês, para que pessoas que vão buscar a massagem tântrica não se assustem aí de ficar inchadinho. Isso é normal, mas na fase de resolução, que é no final, após o orgasmo, quando volta tudo ao normal, tudo vai voltando ao normal e aquela ionia, né, que ficou inchadinha, vai voltando ao seu tamanho original, assim como acontece com o pênis, que tem a ereção e depois volta ao tamanho normal, tá bom? Bom, é isso. Se você quiser aprender mais sobre Tantra, tem o meu curso online de Tantra Conexão Orgástica. Ó, vou deixar o link do meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos. Ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!